Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos cuidar do tema partidos políticos na Constituição. Basicamente, o nosso ponto de partida é o artigo 17 do texto constitucional. Então a gente vai fazer uma abordagem sistemática do artigo 17 e é fundamental que depois você dê uma lida completa. Além da análise do artigo, eu também vou colocar aqui algumas decisões, eu trouxe algumas decisões do Supremo Tribunal Federal para que a gente possa ampliar um pouco o objeto de análise. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, vá ao fórum de dúvidas e pode mandar para mim. Beleza? Tudo bem? Olha só. Os partidos políticos, eles são pessoas jurídicas de direito privado. O que é um partido político? É uma organização de pessoas que têm uma ideologia comum e que eles se unem com o objetivo ou de assumir um governo ou de interferir ativamente, nas decisões políticas do Estado. Os partidos políticos, como eu comecei dizendo, são pessoas jurídicas de direito privado. Isso é importantíssimo, Inclusive as provas, já houve diversas vezes na prova dizendo, partido político é uma pessoa jurídica de direito público. Está errado. Partido político é uma pessoa jurídica de direito privado e deve ser criado obedecendo às regras da legislação civil. Registro, no serviço de registro de pessoas jurídicas. Então, como a gente ouve falar assim no sentido bem coloquial da palavra, vai fazer o registro no cartório para criar o partido político e para que ele adquira a personalidade jurídica. Então, de início, o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, criado na forma da lei civil. Agora, depois que o partido político é criado na forma da lei civil, depois que ele adquire personalidade jurídica, nós vamos ver que ele tem que registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa atuar e participar efetivamente dos processos eleitorais, do fundo partidário, do chamado direito de antena, que é o acesso ao rádio, à televisão. Tudo isso, essa efetiva atividade do partido político depende do registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, cuidado. O partido político, primeiro, vai ser criado e após a sua criação ele adquire a personalidade jurídica. Então, adquiriu personalidade jurídica, aí ele tem que registrar o estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, é o que a doutrina chama de personalidade eleitoral, ou seja, para que ele possa atuar efetivamente, é só depois do registro no TSE. Tudo bem? Vamos dar uma analisada então nos dispositivos? Como eu disse, o artigo é esse aqui, 17 do texto constitucional. Ok? Artigo 17, então, dever de casa. Então, nessas notinhas introdutórias, eu até repito aqui, primeiro, o partido político é pessoa jurídica de direito o quê? Privado. Cuidado. Na hora da prova, a banca adora dizer que é de direito público. Legal. Então, se é de direito privado, a criação dele se dá na forma da lei civil. Ou seja, registro do ato constitutivo no Serviço Civil de Registro de Pessoa Jurídica. Então, criação na forma da lei civil. Lembrando, depois de criado, o que ele adquire? Personalidade jurídica, que é exatamente a aptidão para praticar os atos, Personalidade jurídica, contrai deveres, adquire direitos. Legal, detalhe, após adquirir personalidade jurídica, o que nós vimos? Tem que fazer o registro. Registro de quê? Do estatuto. Onde que deve ser feito o registro do estatuto? No Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que é a partir do registro do estatuto que o partido vai poder efetivamente participar. E aí eu até coloco, o 17, parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, vão registrar o quê? Seus estatutos no
TSE. Legal? Então, fica atento com essa ideia. Olha só, aqui no caput do artigo 17 nós temos algumas questões importantes. Ele diz, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partido político. Aqui nós temos a liberdade de organização partidária. Liberdade de organização partidária. Note, é livre criar a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partido político. Cuidado! Essa liberdade não é absoluta, já foi cobrado isso também em prova. A liberdade de criação, fusão, extinção de partido político é absoluta? Nem pensar. O próprio artigo 17 vai trazer alguns condicionamentos, alguns parâmetros que devem ser obedecidos. Vamos dar uma olhada? Olha o que ele diz. Quando ele fala assim, ó, é livre, só que note, ele diz que é livre, mas no mesmo contexto ele diz, tem que ser resguardado alguma coisa e tem que ser observados alguns preceitos. Então note, essas duas ideias que eu acabei de destacar para você, tanto o resguardado quanto o observado, o que nós temos aqui? Aqui nós temos limites a essa liberdade de organização, limites a essa liberdade. Então note que essa liberdade de organização, eu acho que vale a pena, né, colocar aqui, ó, não é absoluta. Ok? E não é absoluta por quê? Porque tem que observar, tem que resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, ou seja, por exemplo, na questão do pluripartidarismo, não pode haver uma fusão tal de modo que tenha só um único partido político. Então, tem que resguardar o pluripartidarismo. Cuidado! O pluripartidarismo, que é a pluralidade de partidos, decorre do pluralismo político, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 5º do texto constitucional. Tudo bem? Então, tem que resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e também os direitos fundamentais da pessoa humana. Aqui é importante a gente fazer um link com o artigo 34 do texto constitucional. Por quê? O artigo 34 do texto constitucional, por exemplo, no 34, vou pegar aqui, ó, o regime democrático, deixa eu destacar aqui, com outra cor para ficar melhor. Olha só, vou destacar o regime democrático e vou destacar os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses dois que eu destaquei, o regime democrático e os direitos fundamentais da pessoa humana, são chamados pela doutrina de princípio constitucional sensível. É tão importante isso, princípio constitucional sensível. Estão previstos onde? Estão previstos no artigo 34, inciso 7º do texto constitucional. Um na linha A e outro na linha B. Esses princípios constitucionais, por exemplo, a gente viu que o partido político deve resguardar, entre outras coisas, o regime democrático e os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses princípios constitucionais sensíveis, né, esses dois temas são tão importantes que a Constituição colocou como, no artigo 34, como uma das causas para a decretação de intervenção federal. É claro que eu não estou aqui dizendo, um partido político descumpriu isso, vamos ter intervenção federal. Não é isso. Só estou querendo dizer para você que esses dois temas, o regime democrático
E os direitos fundamentais da pessoa humana são tão importantes no texto constitucional que eles são, inclusive, causa, se um Estado-membro, por exemplo, um Estado-membro desrespeita, né, contraria o regime democrático, os direitos fundamentais da pessoa humana, é possível haver uma intervenção federal em virtude desse descumprimento. Tudo bem? Então, peraí, já vimos que tem que resguardar isso e mais, tem que observar alguns preceitos, que também são limitações. Por exemplo, primeiro, o partido político tem que ter caráter nacional. A lei que regulamenta os partidos políticos, a Lei 9.096, ela diz, entre outros requisitos, que esse caráter nacional, né, esse caráter nacional significa, por exemplo, ele deve ter, né, representação em pelo menos 1/3 dos estados da federação. E aí a lei do partido político, a lei dos partidos políticos, né, a Lei 9.000, vou até colocar aqui só para efeito de agregar conhecimento, Lei 9.096 de 95, beleza? É a lei dos partidos políticos. Entre outros requisitos, esse partido tem que ter representação em pelo menos 1/3 dos estados da federação para atender essa questão do caráter nacional. Outro ponto que merece destaque é a palavrinha proibição. Proibição de quê? De recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou subordinação a esses. Então, mais uma limitação. Outro ponto importante, prestação de contas à Justiça Eleitoral. E, por fim, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, note que todos esses itens que nós indicamos, todos esses preceitos, como diz a Constituição, são, de certa forma, parâmetros dentro dos quais o partido político deve atuar. Funcionamento de acordo com a lei. Então, a própria lei, né? A própria lei dos partidos políticos vai trazer diversos condicionamentos, diversas regras de funcionamento. E aí, importante destacar que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da chamada cláusula de barreira, que na verdade limitava esse funcionamento, na verdade condicionava o funcionamento parlamentar do partido político, né, a um desempenho mínimo nas eleições. O Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa cláusula de barreira. Cuidado, não confunda cláusula de barreira dos partidos políticos com a cláusula de barreira presente em editais de concurso, né? A cláusula de barreira prevista em editais de concurso, o Supremo tem entendido que é constitucional, que é, por exemplo, os editais falam assim, ó, vão para a segunda fase do concurso apenas os 50 primeiros aprovados, por exemplo. É uma cláusula de barreira, né? Então, é uma cláusula que impede que aqueles que estejam acima daquela classificação prevista no edital passe para a fase seguinte. O Supremo entende que isso é constitucional. Então, essa cláusula de barreira em concurso público, o Supremo tem dito, é constitucional. Já a cláusula de barreira que foi criada para os partidos políticos foi declarada inconstitucional. Tudo bem? Então, tá aí uma análise contextual com bastante informação para que você possa depois dar uma analisada com calma. Eu trago aqui uma decisão, e aí, como eu disse, sempre com decisões do Supremo, isso é importante. Ó, a Constituição assegura a livre criação, fusão e incorporação de partido político. Agora, detalhe, a gente destacou, né? Ó, liberdade essa, que é a liberdade de organização, não é absoluta. Por que que ela não é absoluta? Nós vimos, porque ela está condicionada. Por exemplo, condicionada a princípio do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. São constitucionais as normas que fortalecem o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou qualquer ingerência em seu funcionamento interno. O requisito constitucional do caráter nacional dos partidos, objetivo o quê? Objetivo impedir a proliferação de agremiações sem expressão política,
que podem atuar como legendas de aluguel, fraudando, né, a representação base do regime democrático. Então, o que o Supremo disse aqui? Que esses condicionamentos que se impõem aos partidos políticos, né, eles são condicionamentos válidos porque a liberdade de organização não é absoluta. Tudo bem? Legal? Continua comigo, vamos lá. Mais uma decisão. O procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado perante órgão do Poder Judiciário, né, nós vimos que é no TSE, reveste-se de natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir ao TSE a verificação dos requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo partido político, legitimarão a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral. Lembra que eu te falei, ó, capacidade jurídico-eleitoral, que é o que alguns chamam de personalidade eleitoral. Ó, personalidade, aí eu posso até fazer assim, ó. O partido político, ele tem, primeiro, personalidade jurídica, e aí a gente viu que isso se dá no ato de criação do partido, né? Do registro do seu ato constitutivo no Serviço de Registro Civil de Pessoa Jurídica, e nós temos, segundo essa doutrina, a personalidade eleitoral, que é essa capacidade jurídico-eleitoral. Essa daqui, quando é que ele adquire? Quando ele faz o registro do estatuto no TSE, que é a partir daqui que ele vai poder atuar, ter acesso ao fundo partidário e outras coisas desse tipo. Então, ó, a natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação pela via do recurso extraordinário da decisão nele proferida. Isso aqui é um tema que já foi também objeto de questão de prova. Nós vimos então, o partido foi criado, adquiriu personalidade jurídica, agora vai registrar o seu estatuto no TSE. Esse registro do estatuto no TSE é um ato materialmente administrativo. O TSE, ao fazer registro ou ao indeferir o registro de um partido político por não ter cumprido algum requisito, não está exercendo função jurisdicional. E, em virtude disso, o Supremo entende que não cabe, por exemplo, interpor um recurso extraordinário contra a decisão do TSE que analisa essa questão do registro partidário. Tudo bem? Vamos lá? Segue comigo. A próxima ideia que a gente vai analisar é o Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do relator, julgou procedente, em parte, pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. Isso aqui, ó, muito importante. Ó, inconstitucional o dispositivo legal que autorizava a contribuição de pessoa jurídica às campanhas eleitorais. Isso na ação direta de inconstitucionalidade 4650. Tema muito importante, tema que tem gerado muita discussão, né? Mas fica atento, o Supremo basicamente adotou o critério do fundamento da cidadania. O Supremo entendeu que quem deve participar primariamente das decisões políticas do Estado são os cidadãos. Então, pessoa jurídica não exerce no sentido próprio cidadania. Então, pessoa jurídica não deveria, né, influenciar tão diretamente, né, as decisões políticas do Estado, porque sabemos que o poder econômico, né, ele exerce ainda um forte papel e um forte reflexo nas eleições, nas campanhas eleitorais. Então o Supremo, depois de analisar, depois de discutir essa questão, entendeu pela inconstitucionalidade do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. Então o Supremo disse, é inconstitucional o financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Fica atento com isso. Tudo bem? Vamos lá? Segue comigo. Outro ponto importante.
dentro da temática dos partidos políticos. Suplentes de deputado federal. Ordem de substituição fixado segundo a ordem da coligação. A sistemática estabelecida no ordenamento jurídico eleitoral para o preenchimento de cargos disputados no sistema de eleição proporcional, e aqui, quando fala de proporcional, nós podemos destacar deputados e vereadores, né, que são eleitos pelo sistema proporcional. Então, a sistemática é declarada no momento da diplomação, quando são ordenados os candidatos eleitos e a ordem de sucessão. A mudança dessa ordem atenta contra ato jurídico perfeito e desvirtua o sentido e a razão de ser das coligações. Ao se coligarem, os partidos políticos aquiescem com a possibilidade de distribuição e rodízio no exercício do poder, buscado em conjunto no processo eleitoral. Questão importantíssima isso aqui, porque em regra, né, quando o partido político registra os seus candidatos e após o resultado da eleição, em regra, leva-se em conta esse registro do partido e os suplentes do partido para uma possível substituição ou sucessão na vaga que foi aberta. Entretanto, quando o partido ele faz a coligação, e aí ele disse, olha, no sistema, nas eleições, né, conduzidas pelo sistema proporcional, se houver necessidade de sucessão, de substituição de uma vaga, vai ser levada em conta a sucessão, a suplência da coligação, no caso de o partido ter feito coligação à época da eleição. Então, se eu tenho o partido A, B e C, né, ou esses partidos decidiram se coligar, se abrir a vaga, a suplência vai ser a suplência da coligação e não especificamente a suplência do partido específico. Tudo bem? Legal? Continua comigo. Vamos lá. Aqui nós temos uma regra importante acerca da autonomia dos partidos políticos. A Constituição diz que é assegurada aos partidos a autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Então, peraí, vamos parar aqui. Os partidos políticos, então, receberam diretamente da Constituição essa autonomia para definir exatamente seu estatuto, suas regras internas, suas regras de fidelidade partidária, tudo isso. Suas regras de coligação, como é que se dará a formação de coligações. Tudo isso eles têm autonomia. Claro que essa autonomia, né, é vinculada ao que nós vimos, àqueles limites, né? Não pode, né, no seu estatuto, por exemplo, eles não podem contrariar a soberania nacional, o regime democrático, os direitos da pessoa humana, lembra disso? O caráter nacional, todos aqueles condicionamentos que a gente viu no artigo 17 nos seus incisos. Legal. Agora, olha o que ele diz. Aí ele vem e diz assim, isso aqui merece a gente deixar destacado. Ele traz essa regra da autonomia e ele vem e diz assim, sem obrigatoriedade de vinculação, entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Aqui, nós temos que fazer um destaque. Quando ele diz sem obrigatoriedade, essa mudança, essa redação, melhor dizendo, veio, vou puxar aqui uma setinha, com a emenda constitucional 52 de 2006. O que foi a novidade? Essa sem obrigatoriedade de vinculação. Isso aqui é o que a doutrina chama de fim da verticalização. Verticalização. E o que era essa verticalização? Porque essa emenda trouxe o fim dessa verticalização. Na verdade, era o seguinte,
com a redação anterior, se um partido político, por exemplo, fizesse uma coligação na eleição nacional, vamos imaginar, partido A, partido B e partido C decidiram formar uma coligação nas eleições federais. Tudo bem? Partido A, B e C decidiram formar uma coligação no âmbito federal. Anteriormente, como existia a regra da verticalização, qual era a consequência? Se esses partidos formassem essa coligação no âmbito federal e nas eleições estaduais, se eles quisessem fazer algum tipo de coligação, eles estavam vinculados àquela coligação feita no âmbito federal. Então, o partido A, lembra, estava vinculado, estava coligado com o partido B e C. Nas eleições estaduais, se o partido A quisesse fazer uma coligação, em tese ele estava vinculado àquela coligação do âmbito federal. Com a emenda 52 de 2006, acabou essa regra de verticalização, ou seja, a coligação no âmbito federal não precisa ser reproduzida nas coligações no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Nada disso. O partido tem liberdade de fazer um tipo de coligação, né? Se coligar com partidos que quiser na eleição federal e se coligar com outros partidos na eleição estadual. Liberdade para estabelecer suas coligações. Por isso que o texto, olha o que ele diz, sem obrigatoriedade de quê? De vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital, municipal. Percebe que o fim da verticalização é o fim da vinculação das coligações, né, entre âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. O finalzinho do dispositivo, né, diz que deve ser os estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. A Constituição Federal diz, né, que uma das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º do texto constitucional, é a filiação partidária. Nós sabemos que não pode haver candidatura avulsa, né, que é aquela em que o candidato se lança a um determinado mandato, a um determinado cargo, e ele não se filia a partido político. Nós não admitimos esse tipo de candidatura. O candidato necessariamente tem de estar registrado por partido político. E o Supremo tem entendido que nas eleições que adotam o sistema proporcional, ou seja, deputados e vereadores, o mandato pertence ao partido. O mandato pertence ao partido devido à questão do voto de legenda. Então, o mandato pertence ao partido. E se, por exemplo, o candidato é eleito, né, ele foi eleito e depois ele decide mudar de partido sem uma justa causa, ele cai na ideia da infidelidade partidária. E a consequência é perder o mandato. Tudo bem? Então, o estatuto ele deve estabelecer normas de disciplina, né, de aplicação de possíveis sanções. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. De possíveis sanções e as normas de fidelidade partidária. Muito bem. O parágrafo 3º diz que os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. E aqui, ó, no parágrafo 3º, né, que traz esses dois direitos, direito de acesso aos recursos do fundo partidário e, além disso, o chamado direito de antena, né, que é o direito de acesso ao rádio e à televisão. Por meio, por exemplo, desse direito de antena, é que o partido político vai fazer a sua propaganda, seja a propaganda partidária, acerca da ideologia, dos programas, do plano do partido, seja a propaganda eleitoral, que é aquela propaganda que ele faz ali na época das eleições. Então, tudo isso são direitos assegurados ao partido. Podemos também mencionar o artigo 150, inciso 6º, a linha C, que fala da imunidade tributária concedida, né, relativa a impostos, concedida aos partidos. Tudo isso para garantir essa atuação, essa liberdade de atuação dos partidos políticos. Agora note,
Esses direitos assegurados no parágrafo 3º, conforme eu já mencionei, eles são dados ao partido, eles são assegurados ao partido após o registro, após a regularidade do registro dos seus estatutos no TSE. Tudo bem? Aqui, ó, acesso ao rádio e à televisão, só para destacar, como eu disse, chamado de direito de antena. É por meio dele que ele vai exercer a sua, vai propagar a sua propaganda eleitoral. E aí, o parágrafo 4º vem e diz, olha, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização, de organização paramilitar. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 44, diz que é crime inafiançável e imprescritível, né, a ação de grupos armados contra o Estado democrático e o regime constitucional. Isso é crime. A Constituição também, quando trata do direito de associação, diz é plena a liberdade de associação para fim lícito, vedada a de caráter paramilitar. Então, o partido político não pode, né, utilizar-se de organização paramilitar, inclusive, só a título de exemplo, a lei dos partidos políticos diz, né, que os partidos políticos não devem adotar uniformes, não devem adotar fardamentos ou coisas desse tipo. Tudo bem? Legal? Então tá aí uma análise sistemática com algumas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Depois, faça a leitura completa do artigo 17 e se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.